Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade de Passo Fundo que nos assiste através do canal 16, vereadora Cláudia, amigos aqui presentes. Senhor presidente, eu tinha preparado um grande expediente para a semana passada e, em virtude de uma votação muito importante que nós tínhamos nessa casa, eu abri mão do grande expediente, doutor Alberi Grando, que era para demonstrar à comunidade de Passo Fundo a nossa trajetória ao longo desses 12 anos, nessa casa, sem nunca ter faltado uma sessão plenária, sem nunca deixar de vir todo dia às 8 horas da manhã trabalhar, sem nunca gastar um centavo de diária do povo de Passo Fundo com viagens, sem nunca gastar nada dentro do meu gabinete, porque gabinete não tem que ter luxo. Tem que estar limpo, tem que estar simples, porque gabinete é a casa do povo, é assim que deve ser tratado. Mas, senhor presidente, a história, e eu sempre frisei nessa tribuna ao longo de todos esses anos, que nunca fiz nenhum pronunciamento na minha vida e nunca o farei, embasado no que os outros querem que eu fale, embasado em pressão, mas sempre com a minha consciência tranquila, de que sempre vou fazer aquilo que é certo para todos, porque a política é a arte de trabalhar para todos. Nós não podemos hoje votar nessa casa, e foi assim as brigas, foi assim as vaias, foi assim as ameaças, que nunca na vida vai fazer eu dar um passo para trás. Jamais. Nem que para isso tenha que acontecer coisa séria. Jamais. Jamais vou deixar de ser desleal com uma criança hoje de 1 ano de idade, por tipo de votação que acontece no Senado, na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados, nas câmaras de vereadores, doutor Grando, que vai prejudicar daqui 15 anos uma criança. Tudo tem que ser feito dentro da legalidade. E é assim que vou manter. Mas quis Deus e quis, vereador, presidente, que Vossa Excelência precisou para aquela votação que o meu grande expediente fosse adiado, e o próximo grande expediente vai acabar acontecendo hoje, né? O dia 24 de agosto, casualmente, num aniversário da morte do único e digno representante dos trabalhadores no Brasil. O único. Muitas pessoas passaram uma vida inteira ludibriando os trabalhadores, mentindo para os trabalhadores e se enganjando em serem os defensores dos trabalhadores. Mentira, papo furado, arrumaram aquilo como cabide para dizer que fizeram alguma coisa para os trabalhadores e nunca fizeram nada. E hoje seria, na história, já que o nosso ensino hoje não encontra mais, como na nossa época, 13, 14 matérias, que tinha o SPB, Organização Social e Política do Brasil, e acabaram para que as crianças não saibam o que é isso, e daí nos últimos 20 e poucos anos começaram a ludibriar todo mundo, porque ninguém entende do que era política. Foram acabando. Os cursos profissionalizantes foram acabando. Nós, para dar curso profissionalizante para os adolescentes, temos que enfrentar a justiça do trabalho. Nós não podemos tirar um menino da rua e transformar num mecânico, transformar num chapeador, porque vai ganhar 4, 5 mil reais por mês. Não podemos transformar num soldador. Não podemos fazer um torneiro. Não podemos fazer um mecânico. Não podemos fazer um esquadrilheiro. Eu sou proibido de fazer isso. Porque a lei não permite. A lei não quer que a pessoa e que aquele menino de 16, 17 anos tenha uma profissão e dali 5 anos ele tenha sua casa, ele tenha seu carro, tenha uma profissão digna. Ele não pode aprender. Ele tem que virar massa de manobra de político. Ele tem que estar lá para as pessoas chegarem na época das eleições e comprar, mentir para as pessoas. No Brasil, o ramo metal mecânico emprega todo mundo e não fica ninguém desempregado. Eu já fui em várias reuniões, fui taxado, e eu disse, acaba com essa porcaria de que um guri não pode trabalhar em emprego nenhum com 16 anos de idade, porque vocês taxam de insalubridade. Nunca vi
um dessa profissão morrer por causa de solda, por causa de tinta, por causa de nada, morre por causa da droga. Tudo que os governantes e os mentirosos querem é que o povo seja massa de manobra. Que cada vez o povo ganhe menos, para que eles possam ludibriar nas épocas das eleições. Eu sei que com esse discurso já vou arrumar mais um monte de inimigo, mas como eu só tenho inimigo que não presta, eu estou pouco me lixando para eles, que a única coisa que me importa é as pessoas que têm decência. O resto não me importa. Aqueles que não gostam de ouvir a verdade, que não ouçam a verdade. Senhor presidente, hoje é um dia mais triste, vereador Tassi, para a população brasileira. Com muito orgulho, senhor presidente, que eu quero pedir para que filme nessa sessão o único homem desse país que fez leis, que deu os direitos aos trabalhadores, hoje está fazendo 61 anos da morte de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, o único e exclusivo representante daqueles que realmente precisavam de direito, porque foi esse o único representante brasileiro que mudou tudo e que chegou num momento tão trágico da sua vida que precisou se matar quando começou a ver corrupção de gente que estava ao lado dele. Quando ele começou a enxergar tudo aquilo que começaram a fazer de errado para roubar esse país, para roubar esse povo, ele chegou ao ponto de se matar. Eu até brinquei com o Padre Vilso, você pediu para ele rezar um Pai Nosso aqui na sessão, que todos esses ladrão que estão acabando com esse país, esses falcatrua, ordinário, mentirosos, que estão acabando com esse país, pudessem seguir esse exemplo e desse uma alegria para a gente. Fosse ao gaio do pau, se matasse também, porque era a única coisa digna que eles podiam fazer, depois de todas essas corrupção. Isso que estão fazendo de tudo, quem governa esse país, para que não abra a caixa preta do BNDES, vereador Grando. Porque se abrir a caixa preta do BNDES, estão escondendo tanto. Não pensam que é isso que a gente escuta na televisão, que roubaram bilhões, bilhões e bilhões aqui, bilhões ali, e bilhões ali. Não, é muito mais do que isso que vocês vejam, escutam. E as pessoas tentam atacar, as pessoas não deixam. Então, todas essas pessoas que nos últimos anos jogaram esse país na lama, que estão jogando o nosso povo cada vez numa situação mais difícil, sigam esse exemplo do maior estadista do Brasil. Ele se matou de vergonha. Se matem também, é o apelo que eu estou fazendo, para parar de roubarem o dinheiro e o país do povo brasileiro. Pare, sejam um homem, tenham coragem, Deus vai perdoar vocês, pode ter certeza. Façam um favor. Ou então, vão embora, vão para aqueles países que vocês deram, aeroporto, que o nosso governo é acostumado a mandar bilhões para Cuba, bilhões para outro país, bilhões para outro país. Por que estão mandando isso? Será que estão fazendo a casinha para se esconder lá depois? Para mim não tem outra explicação. Porque um governo que não respeita o nosso povo, que não dá aquilo que o nosso povo precisa, que é a dignidade de ter trabalho, ter onde morar, e ter trabalho. O povo quer trabalhar, o povo não se importa de trabalhar. Aí fica mandando todas as nossas riquezas, dizendo que é humano. Humano, eu sou bairrista, as coisas nossas têm que ficar no nosso país. As nossas riquezas têm que ficar para o nosso povo. Se vão dizer que eu não sou humano, então que digam que eu não sou humano. Mas eu tenho que defender o que é nosso. O nosso dinheiro brasileiro, que está causando agora um monte de desemprego, que foi mandado embora. Foi mandado embora, apadrinhando as pessoas que tinham o mesmo sentido e a mesma maneira de fazer conchavo para governar. Quantos bilhões e trilhões foi mandado nos últimos anos para os países amiguinhos do rei? E cadê os investimentos que eram prometidos para o Brasil? Perdoar a dívida dos outros países que devem para o Brasil, perdoaram tudo. Perdoar ou adiar a dívida do Estado, não são capazes nem de adiar.
Inclusive disse, tu não me pagar até sexta-feira, deixa o povo do Rio Grande, deixa o funcionalismo, deixa os brigadianos, deixa a Polícia Civil, deixa os professores sem receber, mas paga, porque nós queremos que o dinheiro venha tudo para Brasília, para nós poder alimentar essa corja de ladrão, de Zé Dirceu, genuíno. Quando que esse país vai ter justiça? Quando que esse país vai ter justiça e vai vir aqui e vai ver quanto tu ganha, vereador Dalalana? E daqui 10 anos dizer assim, ó, tudo que tu ganha está aqui, o que tu tem hoje não corresponde com o que tu ganhou nos últimos 10, 12 anos. Tu tem muito mais. Nós chegamos a ter uma pobreza de um filho de presidente da República, que é um dos homens mais ricos desse país, que nunca trabalhou na vida, que era porteiro de uma garagem e hoje tem bilhões. Isso todo mundo sabe, que isso é falcatrua. Nós temos o José Dirceu, ganhou mais título que a seleção brasileira. Cada coisa que mexe, o homem é preso. Se o Brasil é tetracampeão, daqui 3 meses ele é hexacampeão. Vai ser hexacampeão de tanta vez que vão prender. E falcatruagem, que vão ali e dizem, eu vou devolver tanto. E daí sai da cadeia. Daí não é preso. Daí é preso um que rouba uma galinha para comer porque está com fome. Mas que merda de país é esse que nós vivemos? Quando que nesse país vai se ter justiça? E eu disse nessa tribuna há 2 anos atrás. Se esse José Dirceu ficar preso, vai ter que fazer uns 30 presídios lá em Brasília. Porque isso provavelmente ele foi no ouvido de um por um e disse, me livrem disso aqui porque eu vou botar tudo vocês na cadeia. E não ia parar nem um parceiro dele lá. Ia tudo preso. E hoje, o dia. 61 anos, senhor presidente. 61 anos, Padre Wilson, da morte do único e real representante desse país, que teve de se matar de vergonha de ver aqueles que ele tinha como companheiro, como colega, tentando fazer falcatrua. Eu quero ler uma carta aqui para que as crianças, você que está me assistindo, possa contar essa história para os teus filhos. Carta Testamento. Mais uma vez, as forças e os interesses contra o povo coordenaram novamente esse desencadeio sobre mim. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam, não me dão direito de defesa. Preciso sufocar a minha voz, impedir a minha ação, para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo, e principalmente os humildes. Sigo o destino que me é imposto. Depois de decênios de domínio e expoliação dos grupos econômicos e financeiros internacionais, fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o trabalho de libertação e instaurei o regime da liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao governo nos braços do povo. A campanha subterrânea dos grupos internacionais aliou-se aos grupos nacionais. Revoltado contra o regime de garantia de trabalho, a lei de lucros extraordinários foi detida no Congresso. Contra a justiça da revisão do salário mínimo se desencadearam ódios. Quis criar a liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas, através da Petrobras. Mal começa a funcionar e a onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculizada até o desespero. Não querem que o trabalhador seja livre. Não querem que o povo seja independente. Assumiu o governo dentro do espiral inflacionário que destruía os valores do trabalho. Os lucros das empresas estrangeiras alcançavam até 500% ao ano. Nas declarações de valores que importavam, existiam fraudes constatadas de mais de 100 milhões. Veio a crise do café e valorizou-se o nosso principal produto. Tentamos defender seu preço e a resposta foi uma violenta pressão sobre a nossa economia, a ponto de sermos obrigados a ceder. Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a hora, resistindo a uma pressão constante, incessante, tudo suportando em silêncio, tudo esquecendo, renunciando a mim mesmo para defender o povo. Agora, desamparado, nada mais posso lhe dar, a não ser o meu sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de alguém, querem continuar sugando o povo brasileiro, eu ofereço
em holocausto a minha vida. Escolho este meio de estar sempre convosco. Quando vos humilharem, sentireis minha alma sofrendo ao vosso lado. Quando a fome bater à vossa porta, sentirei em vosso peito a energia para a luta, por vós e por vossos filhos. Quando vos vilipendiares, sentirei no meu pensamento a força para a reação. Meu sacrifício vos manterá unidos, e o meu nome será a vossa bandeira de luta. Cada gota do meu sangue será uma chama imortal na vossa consciência, e manterá a vibração sagrada para a resistência. Ao ódio, respondo com o perdão. E aos que pensam que me derrubaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo, e hoje me liberto para a vida eterna. Mas esse povo de quem fui escravo, não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma, e meu sangue terá o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação no Brasil, lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abateram meu ânimo. Eu vos dei a minha vida, e agora ofereço a minha morte. Nada receio. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. Essa foi a carta do testamento que eu quero que filme, que mostre, aquele cara que era o cara, vereador Tassi. Esse era o cara. Esse era o cara que tinha dignidade. Esse era o cara que tinha seriedade. Esse foi o cara que criou tudo que o trabalhador brasileiro tem de direito hoje. Descanso, férias, tantas horas de serviço, 13º. Ninguém mais fez nada pelo trabalhador brasileiro, se não foi esse, Getúlio Vargas. Esse foi o único presidente desse país que teve tanta coragem, teve tanta dignidade, que chegou a se matar de tanta pressão que estava sofrendo por aqueles que não tinham dignidade e estavam tentando fazer o que se faz hoje, agrupado nesse país, agrupado. Entendeu? Todo mundo, de tudo quanto é partido, comandado por essa corja que comanda o país hoje, todo mundo rouba. Eu não estou falando aqui de um partido político, estou falando de todos os pilantras que fazem parte de um partido. Sujaram, usaram o nome, aniquilaram o nome e tomaram conta de uma sigla que se dizia trabalhador. E o Partido Trabalhista Brasileiro, que eu não gosto de vir aqui de falar de Partido Trabalhista Brasileiro, eu não gosto de vir falar de partido nenhum, porque eu não sou homem que partido nenhum vai empurrar coisa goela abaixo. O dia que um partido mandar eu falar alguma coisa, o dia que eu tiver de defender algum ladrão que fez parte do partido que eu pertenço, eu posso sair na rua e pode me cuspir na cara que eu vou baixar a cabeça e vou embora. Porque eu jamais vou subir nessa tribuna para defender ladrão, pilantra, cafajeste, assassino, que nem esse chefe dessa cambada de sem vergonha que se chama José Dirceu, protegido por presidente da República, por presidenta da República, para que não prendam. Esse cara não é ladrão, ele é assassino. Esse cara matou milhões de crianças, milhões de pobres no Brasil, com essa roubalheira tudo, que é ele que comanda tudo. Todo esse dinheiro que é roubado é dinheiro que não tem na saúde. Todo esse dinheiro roubado não tem na educação. Não tem escola, não tem merenda na escola. Por essa falcatrua desse pilantra. E aí entra um dia na cadeia e sai no outro dia. No outro dia está livre de novo. Então, esse país aqui não tem cura. Enquanto tiver todos os setores, eu não estou aqui falando de um setor do governo, tudo nesse país. Quem é pobre, vereador Chidinei, vai preso. Quem perdeu o emprego e não pagar uma pensão alimentícia no Brasil, e passar 3 meses ali desempregado, você que se separar da tua esposa, seja amigo dela. Trate ela bem. Ela é mãe dos seus filhos.
Porque se você perder o emprego e não pagar a pensão alimentícia, você sendo um dos caras mais dignos e mais honestos dessa terra. Você sendo uma pessoa de uma credibilidade alibada. Você pode estar em casa ou pode estar procurando emprego de porta em porta, que você vai preso. Agora, quem rouba bilhões do povo brasileiro, e cada coisa que se vai, é Petrolão, é Lava Jato, é... tudo que se abrir está o nome desse desgraçado, desse infeliz, desse câncer do povo brasileiro. E o cara não consegue ficar na cadeia. Corja de ladrão, bando de pilantra que fica protegendo um cafajeste dessa laia. Eu gostaria de ver ele aqui em Passo Fundo, para mim ir preso, para mim poder dar um tapa nos beiços dele, e daí eles iam me prender. Daí eu dei um tapa no maior ladrão da história do planeta. Mas tomara que ele venha, numa campanha aqui em Passo Fundo, que eu vou, pela primeira vez, a não ser quando nós íamos lá, o tempo que jogava, jogar futebol lá no presídio, para o pessoal ter um domingo de lazer, nós formava os veteranos do Gaúcho, aquela turma ali, e nós ia lá, vereador Grando. Daí eu vou conhecer o presídio. Porque eu quero ter o prazer de atolar essa mão aqui cheia de calo e de graxa na cara de um jaguara desse, de um pilantra, assassino, ladrão, quadrilheiro, que fica fazendo tudo isso para roubar o dinheiro que tinha que ser empregado nas crianças, na saúde, nos idosos. Em tanta coisa que eles vêm mentir, vêm prometer quando são candidatos. Bando de lixo e bando de safados, sem vergonha. Senhor presidente, eu quero fazer aqui um agradecimento àquelas pessoas que eu não tive a oportunidade ontem, porque sábado e domingo é um dia que às vezes a gente precisa tirar por causa dos compromissos da gente para fazer algum trabalho. E nós estávamos trabalhando sábado e domingo e eu não pude ver pela primeira vez, vereador João Pedro, a Batalha do Pulador. Não tive a oportunidade de estar lá no domingo, porque quando eu cheguei aqui já era 5 e pouco da tarde. O maior espetáculo bélico do Brasil. Então eu quero aqui, na verdade eu não sei o nome aqui, porque não é de meu feitio, peço desculpa a todos, de eu estar lendo coisas, de eu estar trazendo gente aqui para dentro, para ficar puxando o saco, fazendo conchavo, bebê, engrandecendo aí, gente rica e gente pobre, de tudo coisa. Não é do meu feitio, todo mundo sabe. Nunca eu trouxe 3 pessoas aqui dentro da Câmara para mim ficar puxando o saco delas, para estar depois ludibriando elas para arrumar um votinho quando chegar a eleição. Então eu não posso dizer o nome de ninguém, vou ter que falar do grupo, porque na verdade, esse ano eu não sei quem é que foi o grande comandante, né, se ainda foi o que era o Jabes para em Bandeira, né? Mas todas aquelas pessoas que participaram desse trabalho, todas aquelas pessoas incansáveis, aqueles voluntários que foram fazer aquilo, que podem contar um pouquinho da história do Rio Grande, a história da Revolução, e fizeram aquele espetáculo que é muito bonito. Então, a todos que participaram, a todos aqueles que foram voluntários, inclusive aqueles gloriosos que nós costumávamos fazer uma brincadeira, vereador Tassi. Tu quer participar da Batalha do Pulador? Eu quero. Quanto é? E eu brincava com isso. Tu paga 5 pilas se for para apanhar, se for para surrar, tu paga 20. Né? Porque tem aqueles que foram lá, né, na batalha só para apanhar. Teve os voluntários, teve as pessoas que ajudaram, e nós fazíamos essa brincadeira. Então, a todos aqueles que participaram para que esse espetáculo viesse mais uma vez, já fazia 3 anos, eu acho que não acontecia em Passo Fundo, 3 ou 4 anos, todos que participaram, meus parabéns, porque trouxe um pouquinho da história para que as nossas crianças, para que as pessoas pudessem assistir. Senhor presidente, eu quero fazer um apelo aqui aos nossos secretários do governo, porque a gente tem vimos algumas coisas a respeito de uma mudança que ia acontecer na General Osório há 1 ano atrás. E a comunidade lá, vereador João Pedro, nós participamos, eu, Vossa Excelência, vereador Patrick, eu estava junto também, os outros vereadores que estão aqui.
uma batalha muito grande para que não se mudasse aquela rua, aquela via, que nós tínhamos lutado muito, e eu sempre agradeci nessa tribuna aqui, vereador Sidney, a abertura da 7 de setembro, mais uma quadra em mão dupla, até chegar ali na General Osório, aquela colocação de sinaleira, eu sempre agradeci ao prefeito Di, porque eu fui pedir especialmente para ele, para fazer aquilo. Eu tenho que ser justo para dizer quando as coisas estão erradas e quando as coisas estão certas. E eu fui agradecer ele, porque aquela abertura da 7 de setembro, mais uma quadra que vem da Presidente Vargas, terminou com todo aquele problema que tinha, que todo mundo vindo da Presidente Vargas tinha que entrar no centro da cidade. As pessoas que iam para o Boqueirão tinham que vir aqui na Avenida Brasil para ir para o centro da cidade. E daí o nosso secretário, através dos estudos que levaram para ele, ia mudar aquela via e a comunidade não queria, né, vereador João Pedro? E nós fizemos várias reuniões, participamos lá, todos nós juntos, ninguém é o pai da criança, e foi explicado 1.500 vezes para o secretário que aquilo era uma grande burrice. Trazer o trânsito de lá para cá, tudo para o centro da cidade, e não tirar o trânsito do centro da cidade. Todo mundo sabe, doutor Leimer, e nós temos que levar isso para o Alex, para o prefeito, para o secretário. Nós agora, foi mudada uma lombada lá no bairro Coab. Tiraram a lombada da frente do colégio. Toda a comunidade, todo o povo está sabendo, porque na nossa cidade, ao longo dos últimos 15 anos, só se coloca uma lombada depois que morre uma criança. Antes de morrer alguém, de dar um acidente, ninguém coloca uma lombada. E eu quero fazer um apelo, que eu acho que isso é um aprendizado que eu aprendi escutando as pessoas nos bairros. Faça aquilo que o povo pede. Não mexa naqueles local que ninguém reclama. Se não tem ninguém reclamando lá na tua vila, cidadão, de nada é porque tudo está certo. Então, o governo não tem que ir lá e mexer. E foi mudado de lugar. Diz que o estudo fala isso, fala aquilo. Agora, os caras estão passando na frente da escola. E aí eu falei, secretário, mas as crianças têm que aprender, que tem que sair e andar 20 metros para depois ir na lombada. Não, criança e adolescente ninguém segura. Quando tu larga do colégio, no meu tempo, eu era o mais tinido de tudo, eu já saía pulando a cerca. Entendeu? Ainda bem que naquela época os professores podiam dar-lhe reguada pela cabeça, entendeu? Botar a mancha da classe e bater aqui para me aprender o que era certo e errado. E daí não tinha ninguém para incomodar o professor. Hoje não. Se o professor falar alto, prende o professor. Prenda ele, fala alto com o meu anjinho. E eu aprendi isso. Então, antes que aconteça alguma tragédia, vamos nos reunir, os vereadores, os secretários, e quando a comunidade pede alguma coisa, e nós aqui, todos os vereadores, somos porta-voz da comunidade, pedir uma lombada, não custa nada fazer uma lombada, é contra a lei, que vá a merda a lei. Que se dane a lei se não pode fazer uma lombada. O que tu tem que fazer é preservar uma vida de uma criança. Por que que ao longo da minha vida pública inteira, depois que acontece, e eu não pedi nenhuma lombada para prefeito nenhum fazer lombada. Eu não estou aqui pensando que eu estou desabafando, que eu pedi uma lombada e não fizeram, lá no meu bairro, o povo vai ficar bravo comigo. Quer ficar bravo comigo, que fique. As pessoas decentes sabem do meu trabalho. Eu não fiz nem o pedido de providência, pode olhar, de lombada nenhuma aqui na Câmara. Então eu não estou reclamando por causa disso. Mas eu tenho visto ao longo dos últimos 12, 13 anos, depois que morre uma criança lá, daí pode fazer a lombada. Daí faz a lombada. Já morreu um, daí faz. Daí não adianta, gente. Depois do leite derramado, não adianta nós querer ficar juntando, que não junta mais. Então, a voz do povo é a voz de Deus. Quando toda a comunidade que mora ali, que enxerga ali o perigo que aquelas crianças estão saindo da escola, todo dia, e tinha lombada ali, ninguém pediu para tirar aquela lombada. Nunca ninguém reclamou de nada daquela lombada. Então, vamos colocar ela no lugar certo. Eu sei da boa intenção, eu sei que a coisa técnica tem que funcionar conforme os estudos técnicos. Mas tem coisas e tem coisas. Sempre dizia um professor meu, e o maior treinador da história, que ele sempre disse assim, tu estuda 20%, tu te prepara 40%, dá 60%. Os outros 40% é a experiência. E a voz de quem fala, que está enxergando todo dia, é a voz da experiência, pode ter certeza disso. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado pela paciência de me aturarem e obrigado de escutarem aqui eu fazer um pronunciamento pela primeira vez na minha história, que não é do meu feitio, mas em nome de Getúlio Vargas, em nome do único e real representante dos trabalhadores desse país, eu queria fazer essa homenagem.